Olha a live rosa aí, chegando. Vamos. Vamos entrando, falar desse tema tão importante entre principalmente as mulheres, que é o câncer de mama e tão prevalente. Vamos falar com a Shirlene Santana, mastologista maravilhosa. Outubro rosa aí recheado de possibilidades de discutir esse tema. E aí o sono não perde tempo, né? Tá sempre presente. Vamos deixar o pessoal entrar. Bem-vinda. Oi, Lisa Flor. Agora vamos. A doutora Shirlene está entrando já. Lisa Flor, faremos uma live em breve, hein? Estou toda de rosa, unhas rosas. 50 tons de rosa. Oi, Régia, tudo bem? Oi. Oi. Boa noite, tudo certinho aí, né? Deu uma travadinha na imagem e no som. Se tiver ruim, avisa. Oi? Tá tudo bem? Tá travando? Tá um pouco ruim. Tá travando. Uhum. Tá travando também, pessoal, aí? Melhorou, Renatinha? Melhorou? Agora sim. Tá, pronto. Tranquila. Boa noite, então. Agora começando oficialmente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a doutora Shirlene, que é minha amigona, mas independente disso, mastologista maravilhosa, competente. E eu estou muito feliz da gente poder fazer essa live hoje. Esse convite já faz tempo que foi feito e já foi aceito, mas esperamos o melhor momento, que foi no Outubro Rosa, para a gente falar desse tema. Muito obrigada, Chi. Eu que agradeço. E muito bom fazer uma live com você, né? Como você já falou, somos grandes amigas. E compartilhar Sim, um pouquinho de conhecimento. né? É sempre bom. E aí, Chi, para começar, principalmente para quem não te conhece, queria que você falasse um pouquinho de você, quem é você, onde que você trabalha e por que que você escolheu a mastologia, né? O que é a mastologia? O que é que vocês cuidam exatamente? Joia. Eu sou mastologista de formação, né? Para quem não sabe, eu fiz primeiro cirurgia geral e depois é que eu ingressei na mastologia. Eu trabalho hoje no Hospital Universitário, lá eu só faço a parte de oncologia, no Hospital Arthur Ramos e na gastroclínica. E no Arthur Ramos eu trabalho numa clínica de oncologia lá, né? E a mastologia, na verdade, caiu de paraquedas, né? Eu entrei na geral, eu nem imaginava que ia fazer mastologia e, enfim, durante a residência de cirurgia geral, fui me aproximando com a especialidade, terminei gostando enfim, hoje realmente eu acho que eu escolhi a área certa. E a mastologia, na verdade, é a especialidade que cuida, né, das mamas. Ela, na verdade, a gente vê tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. Então, nós vemos patologias, desde patologias benignas, como dor mamária, cistos, como também fazemos tratamento de doenças neoplásicas, né? Então, tanto cirurgia também de parte benigna, como
tratamento oncológico. Então, a mastologia engloba toda essa área. Então, aproveitando isso, o que são realmente as mamas? Te explica pra gente qual a função, o que é que contém nas mamas. As Quais mamas, na as verdade, diferenças, né, dos homens e das mulheres, né? Nesse sentido. as mamas, na verdade, elas são glândulas sudoríparas, né, adaptadas. Então, na verdade, ela se encontra na região anterior do tórax e elas, na verdade, a função primordial das mamas é a produção do leite, né, para amamentação. No homem, na verdade, ela não vai ter grande função. A função maior das mamas é essa, é a amamentação. Uhum. E só que tanto o homem quanto a mulher podem desenvolver doenças, né? Na mulher a gente vai além, então não é só a amamentação, a gente também tem a parte sexual da mulher, né? Ela é um órgão que vai dar prazer, a mulher, ela também remete muito à feminilidade, né? Então, por Uhum. isso que toda mulher tem tanto medo de ter alguma doença, algum problema na mama. Uhum. Então, normalmente a mulher fica apavorada quando pensa em ter que, se tiver alguma doença, em ter que tirar, porque isso mexe muito com autoestima, né? Com Com o feminilidade. feminino, né? Exatamente. Como a mama já foi, na verdade, símbolo de muita coisa. Da força feminina em várias revoluções. Então, às vezes a gente pega, quando você pega algo histórico, você vê que sempre tem aquele lado da mulher amamentando, mas você, quando pensa na mulher, você já pensa também na mama, né? Ela remete também à força da mulher. Entendi. Associa diretamente, né? A mulher e a partir disso a mulher se empodera, né? Exatamente. Sendo reconhecida dessa forma. Exatamente. Então, os homens também podem desenvolver doenças, né? Apesar das mamas nos homens não ter essa função aí de amamentação, eles podem ter problemas e, no caso, homens também podem te procurar, por exemplo. Isso. A mama masculina, normalmente, ela, quando o menino, né, tá entrando na adolescência, ele pode desenvolver. Normalmente, os meninos vão ter um desenvolvimento da mama pequeno, só que ele regride espontaneamente. Então, normalmente, não vai ter desenvolvimento dessas mamas. Mas, como existe tecido mamário, existe uma quantidade de glândula ali, o homem pode sim desenvolver doenças nas mamas, entendeu? Que pode acontecer alterações benignas, como, por exemplo, um crescimento anormal das mamas, como a ginecomastia, até mesmo um câncer de mama, o homem pode desenvolver. Entendi. E Mas, o ideal é procurar o mastologista mesmo. O mastologista, ele não é uma especialidade que trata apenas de mulheres. É porque existe esse preconceito, né? As pessoas já colocaram como um estigma que mastologista só deve ir à mulher, mas não. O homem também pode procurar o mastologista em qualquer alteração que perceber na região das mamas. Como, por exemplo, às vezes criança pode ter alteração e procurar, entendeu? Então, não é só a mulher com mama desenvolvida que vai procurar o mastologista. entendi. É porque existem mastologistas, ginecologistas, né? De base, Isso, existem mastologistas que vêm da cirurgia geral, que é o seu caso, isso, e aí talvez faz essa associação mamas, mulher, ginecologia, e aí nesse contexto talvez para o homem gere esse estigma. Mas fora o mastologista, alguém às vezes chega a encaminhar para vocês, ou algum outro cirurgião acaba fazendo esse tipo de cirurgia também, ou normalmente é com vocês mesmo? Com vocês que eu falo Olha, assim, mastologistas em geral, mesmo os sim. ginecologistas. Na verdade, assim, o grosso é o ginecologista realmente que encaminha, porque normalmente é quando a mulher começa a procurar, né? É o atendimento, quando a mulher já vai tendo uma vida sexual ativa, enfim, ela começa a procurar o atendimento para a saúde da mulher no geral. Mas hoje em dia várias especialidades estão encaminhando para o mastologista, está sendo uma especialidade que está sendo mais conhecida, apesar de nova, a especialidade é nova, mas está sendo bem difundido. E, na verdade, assim, existem cirurgias que não só o mastologista pode fazer. Por exemplo, uma cirurgia de câncer de mama, o cirurgião oncológico ele trata também, entendeu? Uhum. Um nódulo de mama ele pode fazer, como o cirurgião geral também pode fazer. Mas, normalmente, como a medicina está meio que se subdividindo, né? Normalmente as pessoas não estão querendo ficar muito com... Cada um fica, na verdade, como diz, cada Nossa, macaco no seu galho. Mas o cirurgião oncológico, ele trata também das patologias malignas das mamas como mastologista. certo.
E aí estamos, né, no Outubro Rosa, que é o mês da conscientização relacionada ao câncer de mama, relacionada à prevenção, diagnóstico precoce. E eu queria que tu explicasse mais ou menos o que é o câncer de mama, qual a prevalência, se acontece em homens, você já introduziu aí, mas se os homens também precisam se preocupar em termos de rastreio ou não. Então Uhum. explica pra gente o que é que significa, o que é que representa esse Outubro Rosa num contexto mais amplo. Na verdade, o câncer de mama, né, ela é uma doença multifatorial. A gente não sabe ao certo, não existe uma causa efetiva para o surgimento do câncer de mama. O que se sabe é que existem vários fatores que vão determinar o surgimento deles. Que ele vai desde fatores genéticos, né? Então, se a pessoa tem uma mutação genética que pode estar sendo herdada por via familiar, como fatores ambientais, né? Então, por exemplo, o uso que na verdade, assim, alimentação errada, comer muita gordura, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo. Aí vem também fatores que são biológicos. Mulher que menstrua muito cedo e entra na menopausa muito tarde, porque a gente sabe que ela vai ter um tempo maior de exposição ao estrogênio. Terapia de reposição hormonal, porque você está aumentando o tempo de exposição ao estrogênio. O uso de anticoncepcional não aumenta em grande escala o risco, mas a gente sabe que são vários fatores adicionados, entendeu? Uhum. Então, tudo isso, na verdade, em conjunto, vai, na verdade, dar alterações que vai surgir a doença. Tá? Junto Então, com não a tem. predisposição genética também, né? Tem essa questão, às vezes, né? Às vezes a pessoa tem mais exposição, nem sempre desenvolve, outros, né? Tem Isso, essa na relação. verdade é assim, existem pessoas que você pode não ter uma alteração genética, uma mutação genética, tá certo? Herdada, como por exemplo um BRCA mutado, que é um gene que é conhecido para aumentar risco de câncer de mama. Mas você pode desenvolver o câncer mesmo sem ter esse BRCA mutado. Porque a gente tem que lembrar que o nosso organismo, a gente tem nosso DNA, nossas células, tem mecanismos de defesas, né, que vão bloquear, por exemplo, células doentes de se proliferar, mas às vezes nossos mecanismos eles falham, né? Então, por esse motivo que vai acontecer o adoecimento, o surgimento do câncer. E aí, por que que ele falha, né? Existem várias causas que, por exemplo, aí vem a questão externa, né? Hábitos de vida não saudáveis, que aí você está predispondo a célula a falhar. O próprio envelhecimento, por exemplo, que quanto mais você envelhece, mais a célula envelhecida ela vai terminar tendo falhas mais frequentes. Então, são várias causas. Mas por isso que é difícil de responder. Um paciente sempre quando chega, ele quer saber exatamente É por que entender, ele né? De teve o onde veio. câncer. Mas a gente não tem como saber, entendeu? Se o paciente tem uma mutação que justifique, aí fica mais fácil da gente saber por quê. Um paciente que tem uma mutação genética, ele tem grande risco de desenvolver o câncer de mama. Agora, aquele paciente que, na verdade, é a maioria da população, então, normalmente é em torno de 70%, um pouco mais da população, que vai ter câncer de mama e não vai ter nenhum tipo de mutação genética que seja herdada. Tá? Uhum. Isso não quer dizer que seja porque o câncer é por uma alteração da célula, alteração do gene da célula, mas isso não quer dizer que ele tem uma mutação herdada, entendeu? Quando você fala uma mutação herdada, quando vocês pesquisam história familiar, então história familiar positiva de câncer de mama, ele é um fator de risco maior para essa pessoa e, em sendo, tem a ver com essa mutação que você está falando ou não necessariamente? Então, uma pessoa que tem uma história de uma mãe, enfim, de alguém. Normalmente a gente olha parentesco de primeiro e segundo grau. Fora isso, já não acrescentaria aumento de risco. Mas, por exemplo, às vezes o paciente teve uma mãe que teve um câncer de mama na pós-menopausa, que é comum, e essa mãe, na maioria das vezes, não é pesquisado, mas muitas pacientes às vezes pesquisam e não tem mutação. Mas para ela, tendo um ou mais de 2 parentes de primeiro grau, já aumenta esse risco. Mas não quer dizer, se ela não tiver uma mutação herdada, não quer dizer que o risco dela seja igual de um paciente que tem uma mutação de um BRCA, de um gene BRCA, por exemplo, tá? Ela vai ter um risco aumentado em relação à população geral, mas ainda não se iguala ao risco de uma paciente com gene desse mutado.
que é diferente, que é o caso da Angelina Jolie, que é o caso mais famoso, né? Que ela tinha uma mutação genética que dá chance para ela em desenvolver câncer de mama e ovário em mais de 50%. Então, por isso que foi feita aquela cirurgia profilática, né? Ela retirou as mamas. Então, esse estudo foi feito, provavelmente ela tinha um histórico familiar. Ela também já vinha de uma linhagem que é os judeus Askenazi, que é uma linhagem que já tem de uma população que tem realmente, grande parte deles tem esse tipo de mutação. E aí ela fez o estudo e ela realmente tinha a mutação. É diferente, por exemplo, de se eu tiver uma mãe que teve um câncer de mama na pós-menopausa e ela não tiver mutação nenhuma, eu posso me considerar um paciente de alto risco. Eita, pausou? Deu certo? Voltou? Voltou agora. Eu posso me considerar um paciente de risco mais aumentado do que a população em geral, mas eu não me igualo à população que vai ter uma alteração de mutação genética, entendeu? Existe essa diferença, tá? Porque todo mundo, para ter o câncer, é porque tem uma alteração celular, certo? Uhum. Mas é diferente quando a gente fala em mutação de um gene, que é herdado, entendeu? Que aí, minha filha, se eu tiver esse gene, se eu tiver uma filha, ela vai ter o grande risco de desenvolver, porque ela vai herdar esse gene, e uma pessoa que não teve, tá? Entendi. Essa diferença. Então, de uma forma bem geral, os fatores de risco mais associados, mesmo que não sejam definidores, são o maior tempo de exposição hormonal, não é isso? Que pode ser considerado menstruação precoce ou menopausa tardia, reposição hormonal. Você falou até, além disso, hábitos de vida não saudáveis, né? Isso, ou predisposição genética, seja pela mutação, o gene da mutação, ou predisposição para a história familiar, que também pode estar contribuindo, né? Isso tem mais algum outro que vale a pena falar? Ou esses são os principais? São os principais. O que a gente está vendo mais, na verdade, que a gente está batendo na tecla, dos hábitos de vida, né? Tá. Porque o que os trabalhos mais atuais estão mostrando? Que se você tiver um hábito de vida saudável, então tiver uma alimentação mais saudável, diminuir a quantidade de embutidos, industrializados, diminuir consumo de álcool, tabagismo, e praticar atividade física diariamente, o que os estudos recomendam é que seja pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Se você dividir em meia hora, daria meia hora 5 vezes por semana. E isso de moderada intensidade, entendeu? Não é aquela caminhada leve que o pessoal faz. Então, se você fizer tudo isso, você vai ter uma redução de aproximadamente 30% do risco de desenvolver câncer de mama, que é muita coisa, entendeu? Então, acho que a maior associação é mais em relação a isso, porque assim... Esse é um fator que pode ser modificável, né? Assim, a maioria dos que a gente falou são coisas que a gente não consegue modificar, né? Exatamente. Início de menstruação, você não tem como modificar isso, entendeu? Isso vai acontecer, você pode menstruar mais cedo, entrar na menopausa mais tarde. Infelizmente, isso é uma coisa que você não tem como mudar. Mas tem coisas que você tem como mudar. E quando a gente vai... ainda não tem estudo suficiente sobre isso, mas o câncer de mama antes era uma doença que ela, na verdade, é mais prevalente em mulheres a partir de 50 anos, quando começa a aumentar a quantidade de mulheres diagnosticadas. Então, idade também é um fator, né? Idade é um fator, por causa do envelhecimento, né? Então, isso conta o envelhecimento celular, tá? Só que hoje tá mudando um pouco. Então, no consultório, a gente tá pegando muitas mulheres jovens com câncer de mama. E que não tem história familiar, entendeu? Se você vai estudar aquela história familiar, se faz uma pesquisa, não tem. Não tem. E aí você se pergunta, por que está acontecendo isso? E não é pouco, é muito. A gente até conversa muito sobre isso e já tem estudos rolando sobre isso. E, na verdade, no bom senso, quando a gente senta e vai ver, é o preço que nós estamos pagando pela modernidade, né? Então, desde que a gente nasce, é leite em pó, tudo, enfim, é uma madeira de plástico. E aí você vai crescendo, lanches industrializados. Enfim, é o sedentarismo. Então, desde que a gente nasce, é diferente. Não sei, eu converso muito isso. Quando eu lembro a época que eu morava no interior, que eu era criança, minha avó, eu lembro que minha avó pegava o leite e o leiteiro ia levar, que ele tinha acabado de tirar o leite da vaca, entendeu? A manteiga, o cara que produzia levava lá. Minha avó natural, tinha inteira caminhando, entendeu? Assim, nem tem tanto tempo assim, mas eu vejo bem a diferença. Quando eu ia, avó, eu quero lanchar.
era fruta. Só, ai, que saco, não tem nada gostoso em casa. Porque a gente só quer o industrializado. Então, assim, essa geração que a gente tá pegando agora é o reflexo do que eles viveram, né? Esses 30, 40 anos. Então, e é isso que a gente está vendo, por isso que a gente está batendo tanto na tecla de melhorar os hábitos de vida, porque provavelmente é isso que está mudando, né? E está mudando esse perfil, esse panorama que antes era mulheres acima de 50 anos, onde eram as maiores pacientes de mastologia ou de câncer de mama, e hoje em dia está sendo muito frequente encontrar mulheres jovens sem história familiar, né? Inclusive, Exatamente. você falou uma coisa no início aí, em relação a mulheres pós-menopausa. O que é que isso quer dizer? Tipo, porque mulheres pós-menopausa não estão mais sendo submetidas a hormônio. O que é que isso representa em termos do câncer? Eu não Não, na entendi. verdade é o seguinte, quando você chega na menopausa, você não tem mais a ação hormonal, É, mas você vai ter o fator idade, entendeu? é. Então, as mulheres acima de 50 anos, eles vão ter o risco aumentado por isso, pelo fator idade, tá? E pela exposição que ela já teve em termos de A vida, vida, a tá? vida fértil, né? Exatamente. Exatamente. Então, teoricamente, ela tem um risco aumentado porque são riscos cumulativos, são coisas que ela vem acumulando durante a vida Uhum. e, normalmente, após os 50 anos, vai começar a aumentar um pouco essa incidência de câncer de mama por isso, tá? É tanto que o rastreio recomendado pelo Ministério da Saúde é após os 50 anos. Só que a gente está vendo que está tendo essa mudança, né? E Uhum. provavelmente tem mais relação com o estilo de vida, com tudo que a gente Uhum. está vivendo, do que propriamente com outros fatores. Também a gente tem que lembrar que tem fatores que a mulher moderna faz, né? A mulher moderna está tendo filho cada vez mais tarde, né? A gente tem que lembrar que antigamente a mulher tinha um filho atrás do outro, então você termina bloqueando a ação do estrogênio. Porque enquanto ela está grávida, então você tem menos estrogênio, está amamentando, aí você também está bloqueando a ação do estrogênio. De repente, a mulher passa um tempinho, não usava muito anticoncepcional antigamente. Então, a gente tem que lembrar Uhum. que antigamente as mulheres engravidavam com 20 anos. Hoje em dia, mulheres com 40 anos, 45 ainda não tiveram filhos e às vezes nem vão ter, não querem, optam por isso. Entendeu? Então, a gente tem que ver também que mudou um pouco o perfil da mulher e tudo isso são fatores Influencia, de né? associação, de influência. E aí você falou no rastreamento, aproveitando a oportunidade, como que é feito o rastreamento, né? Mulheres a partir de que idade precisam procurar um mastologista ou ginecologista, qual dos dois procurar? E, enfim, ou isso já se antecipou em termos de idade, e o homem, já que é algo que, assim, infrequente, mas assim, quando um homem pensaria em caso de ter algum problema realmente de mama, até mesmo um nódulo ou câncer de mama? O rastreio, na verdade, assim, para procurar o mastologista, eu sempre falo, não tem idade. Se você, enfim, se sentir confortável, lógico que uma criança não vai procurar, adolescentezinha, mas a partir do momento que você já começa a procurar o ginecologista, eu acho que você já pode procurar o mastologista ou fazer esse segmento com o seu ginecologista. Normalmente, inicialmente, você vai fazer só exame físico, né? Então, uma mulher de 20, 25 anos, 30 anos, ela não precisa estar sendo submetida a exames de imagem. O exame físico, ele é suficiente. Só que aí, a diferença que eu falo em relação a procurar um mastologista o mastologista, ele sempre vai estar com um olhar um pouco diferenciado a fatores de risco. Então, a gente vai ter muito mais esse olhar de perguntar, será que essa menina tem algum fator familiar, alguma coisa que possa ter alguma relação e a gente pode baixar a idade do rastreio dela. Então, Uhum. essa é a Dependendo diferença que dos eu acho. riscos, né? Exatamente. Que às vezes o gineco é muita coisa que ele vai ter que ver, porque é a saúde da mulher num contexto geral. E às vezes ele não Sim. vai focar exatamente no fator de risco para câncer de mama. Dificilmente ele vai focar nisso, porque é uma consulta geral, né? É uma saúde da mulher geral. Por isso que eu acho que as mulheres hoje têm que começar a procurar mastologista como rotina, não como só, tô com uma doente e vou procurar. Porque o quanto antes você, como você sabe dos seus fatores de risco, você tem como fazer estratégias de prevenção. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, se eu pego uma mulher, chegou uma menina de 30 anos no meu consultório, que a mãe dela teve um câncer de mama muito jovem, e aí você vai fazer a história, tem um monte de outros tipos de câncer que pode ter relação, aí você manda a mulher passar com um geneticista, tá lá, ela pode ter uma mutação, e aí você vai conversar com ela, você vai já propor estratégias, se você não teve filho, já pensa em engravidar, já tira esse anticoncepcional,
pensa em ter o filho para a gente já pensar em estratégias de cirurgia redutora de risco. Então, a gente vai planejando o que é que ela vai fazer para não esperar ela ter uma doença, entendeu? E em relação ao rastreio, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda é que a gente inicie o rastreio a partir dos 40 anos, tá? Com mamografia, certo? Então, anualmente. Esse é o rastreamento. O Ministério da Saúde, ele, na verdade, recomenda a partir dos 50 anos bianualmente, mas isso não é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a gente segue o que a SBM recomenda, até porque, assim, a gente tem que lembrar que esse protocolo do Ministério da Saúde, ele vem de protocolos europeus, e, assim, estudos, né, que a gente tem que seguir algum, mas a gente tem que lembrar que a realidade é diferente, a realidade do Brasil e outros países. E a gente está vendo que o número de casos de câncer está aumentando muito. Então, é o que a gente segue, o que é recomendado pela SBM. Em relação ao homem, ele não precisa estar fazendo exame de rastreio, certo? O homem, na verdade, ele tem só que se observar, porque como a mama masculina é muito pequena... Ficou abafado o som, Chico. Está ouvindo agora? Melhorou? Estou dizendo que em relação ao homem, ele não precisa fazer nenhum tipo de exame de rastreio, de rotina como a mulher, tá? Como a mama masculina ela é muito pequena, então qualquer alteração vai ser muito fácil de detectar, certo? Casos de exceção são casos que sabidamente se tem a mutação na família. Por exemplo, eu tenho um paciente hoje que ele está fazendo acompanhamento, ele não faz o rastreio, porque não tem protocolo para rastrear mamografia anual para ele. Mas ele teve uma mãe com câncer de mama jovem, a mãe testou positiva para o gene, se eu não me engano é o BRCA1, e isso aumenta muito o risco, não só para câncer de mama, mas câncer de pâncreas, outros tipos de câncer. E aí ele tá vindo num consultório, ele vem pelo menos uma vez por ano para a gente fazer os exames, exame de rotina, mas é exame físico, ele não precisa estar fazendo mamografia. Mas aí ele tem uma atenção maior, ele não vai deixar para ir só quando ele sentir alguma coisa. Ele vai pelo menos uma vez no ano para a gente ver como que ele tá. Entendeu? Mas de rotina não tem que fazer nenhum tipo de exame de imagem. Certo. Para mama, Então, né? certo. Então, atualmente, como é muito pouco, né, no caso dos homens, e aí falando nisso, qual a estatística, assim? O câncer de mama ele é bem prevalente, né? Dentre os cânceres que ocorrem nas mulheres. E por isso que existem tantas campanhas de prevenção, de identificação precoce e tudo, não é isso? Exatamente. Hoje o INCA ele divulgou que para o triênio, né, 2020-2022, vão ter aproximadamente mais de 66 mil casos novos de câncer de mama no Brasil, certo? Então, do biênio anterior para esse, aumentou mais de 10 mil casos, entendeu? Em relação... O ano passado, a estatística teria 10 mil casos a menos, né? Muita gente, é muita gente com câncer de mama. E, na verdade, ele é a principal causa de morte hoje entre as mulheres, tá? E ele é o câncer mais prevalente, excetuando o câncer de pele, não melanoma. Mas ele ainda é o que mais acomete mulheres. E por que ele mata tanto, né? É isso que a gente... será que é porque ele é tão agressivo? Será que é por isso? Não é, porque ele é diagnosticado normalmente nas suas fases tardias. É por isso que ele mata tanta mulher. Então, por que a gente bate tanto nessa tecla, né? De, gente, campanha. Por que tanta campanha? Porque a taxa de mortalidade é muito alta. E assim, se você consegue diagnosticar o câncer de mama numa fase precoce, que é aquela fase pré-clínica, você tem chance de cura em mais de 95%, certo? Então, assim, o câncer de mama ele é curável quando você consegue diagnosticar numa fase precoce. Mas esse é o X da questão. Porque normalmente a mulher só procura quando está sentindo alguma coisa. E quando ela está sentindo alguma coisa, normalmente já não está na fase pré-clínica. Fase pré-clínica é o quê? É aquela fase que a mamografia ela vai diagnosticar. Que você não palpa nada, você não sente nada, você vai fazer seu exame de rotina e está lá, você achou. Entendeu? Então, nessa fase, é a melhor fase que a gente tem que pegar. Porque é a fase mais inicial. E por que a mamografia é tão importante? Porque foi o único exame que foi comprovadamente eficaz na redução de mortalidade por câncer de mama. Justamente por isso. Porque ele consegue diagnosticar nas fases mais iniciais o câncer. Entendeu?
Então, Oxi, e identificando, existe mais de um tipo de câncer de mama e a partir disso existe também mais de uma opção de tratamento. O tratamento depende muito do tipo, como que funciona? sim, na verdade, existem inúmeros tipos de câncer de mama. Os mais comuns é o carcinoma ductal invasor, ele é o mais comum, é o mais prevalente, mas existem inúmeros. Então, você tem lobular, você tem medular, você tem mucinoso, você tem papilífero, enfim, tem vários, tá? E normalmente assim, o tipo influencia, mas não é tanto o tipo que vai influenciar, assim, de como vai ser o tratamento. É mais o estadiamento da doença, entendeu? É. Se é uma doença inicial, então aquela paciente provavelmente ela vai passar por uma cirurgia mais conservadora, possa ser que não precise nem realizar quimioterapia, vai fazer radioterapia e uma hormonioterapia, a depender do tipo de tumor, tá? Então, normalmente, os tratamentos, eles vão passar por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia. Hoje em dia tem as imunoterapias, né? Que a imunoterapia e a hormonioterapia depende muito do subtipo tumoral, aí são coisas mais Mais detalhadas de específicas. cada isso, mais específico. Mas os pilares do tratamento, normalmente, é cirurgia, químio e rádio, tá? Uhum. Então, normalmente, esses três tratamentos, em relação à agressividade, se vai fazer, não vai fazer, isso vai variar muito em relação Cada caso, né? ao estadiamento da doença, entendeu? E Uhum. aí tem outros fatores, quando a mulher é muito jovem, às vezes, mesmo o tumor sendo pequeno é optado por quimioterapia, enfim, existem outros fatores, outras variáveis também que são Que pode avaliadas influenciar, né? que podem influenciar, exatamente. Mas, lógico, quanto mais inicial, o tratamento vai ser menos agressivo. Melhor evolução, né? Melhor prognóstico. Exatamente. E aí, você falou de uma grande chance de cura na identificação precoce. O que é que vocês consideram cura após uma mulher ter câncer de mama e ser submetida a algum desses tratamentos ou mais de um? Uhum. Normalmente, assim, no câncer é complexo você falar em cura, né? Porque, assim, É, quando você pensa em cura, é uma coisa que nunca mais vai poder voltar, né? Não, eu tratei, não tem chance de voltar. Isso não existe no câncer, né? O risco sempre existe, como existe de você ter um câncer novo em outro local, enfim. Mas é considerado cura quando o paciente tem a remissão da doença nos 5 anos de tratamento. Então, ela teve a doença, ela tratou, passou 5 anos, ela não teve nenhuma recidiva da doença, então a gente já considera essa paciente curada. Mas o que é que eu falo para as minhas pacientes? Independente de, enfim, de ser inicial ou ser avançado, eu falo, sinta-se curada, viva como se você tivesse realmente curada. Porque a gente não sabe o dia da manhã para nada, né? Então, isso é o que a literatura fala, mas eu já vi casos de pacientes com tumores avançados que viveram muito tempo, super bem, entendeu? Então, assim, para a medicina, a gente considera cura após acima de 5 cinco anos. anos, né? Sem recidiva. Mas Exatamente. aí mesmo com esses 5 anos que ela viva como curada, vamos dizer assim, esse acompanhamento com o mastologista, como é que se mantém após esses 5 anos? A gente pede para vir anualmente de rotina. Porque é Anualmente, de assim, rotina. isso. Porque a chance dessa doença voltar é muito menor, entendeu? É mais provável que ela tenha uma outra doença do que provavelmente seja a doença primária, essa inicial que ela teve, que tenha recidivado, entendeu? Pode acontecer? Pode, já vi casos, mas é mais difícil, entendeu? Mas normalmente no câncer de mama a gente faz um acompanhamento próximo nos primeiros 5 anos, depois passa a ser de rotina como qualquer mulher. Certo. E me diga uma coisa, em termos de reabilitação, as mulheres, principalmente que fazem uma mastectomia total, talvez, tira a questão de linfonodos axilares relacionados, às vezes fica com aquele linfedema, não é isso? Fica com edema no braço. Como que é feita a sugestão de reabilitação nesses casos? Normalmente, quando a gente faz o procedimento cirúrgico, no pós-imediato, a gente já encaminha para o pessoal da fisioterapia para o quanto antes começar a reabilitação. Existe um Melhor. mito, e isso até na época que eu fiz residência, que você faz a cirurgia, a paciente não pode mexer o braço, não pode fazer esforço, não pode fazer nada. Só que, gente, isso já se sabe que isso é mito, não, isso tá, caiu por terra.
Uhum. O quanto antes essa paciente começar a mobilizar e fazer atividade física vai ajudar muito, principalmente na questão da reabilitação, de você ter maior mobilidade, melhorar a questão de retração cicatricial, inclusive o linfedema. Eu tô vendo que as meninas do Lisa Flor estão aqui assistindo É verdade. e é um exemplo de reabilitação, porque elas fazem, né, a canoagem e tem o esforço, lógico, tudo com orientação, é o que eu sempre falo para os pacientes, elas têm que ter uma orientação, não é uma coisa aleatória. Então, elas vão ter que ter um profissional especializado, orientando o tipo de exercício que elas vão fazer, mas tem que fazer. E você vê que a maioria delas vão ter uma vida normal, com pouquíssimas sequelas. Agora, sim, é difícil, porque se você vai para a literatura, muitas mulheres, até mesmo pela questão da depressão, elas não querem, entendeu? Elas ficam introspectivas, não procuram fazer a reabilitação, aí se afastam do trabalho, muitas delas não voltam a fazer as atividades de rotina, mas a gente sabe que no início é doloroso, é chato, é complicado, mas que elas reabilitam super bem. Então, basicamente, seria fisioterapia, né? Fisioterapia é o mais E importante. exercícios direcionados sob a orientação, como o Isso, Lisa Flor, por exemplo. exatamente. E aí, outra pergunta também é relacionada à reconstrução em termos de mastectomia. É, ela pode ser feita no mesmo momento cirúrgico, a retirada e colocar uma prótese, por exemplo, mamária, ou depende do caso, como é que funciona? Olhe, pode fazer sim, certo? Mas, por exemplo, em casos avançados, normalmente a gente não recomenda fazer imediatamente, porque o risco de complicação é grande e quando você tem uma complicação, você atrasa o tratamento dessa paciente. Então, se ela tiver uma área de necrose grande, não fecha, tem qualquer outro problema, então você vai atrasar a quimioterapia. E isso vai refletir no prognóstico dela depois, porque você está atrasando o tratamento de uma paciente que já tem uma doença grave, entendeu? Uhum. Mas nos casos iniciais, o ideal é que seja realmente uma reconstrução imediata. No SUS, né, que é a realidade que eu vivo lá no HU, é complexo, porque a gente não tem equipes que fechem, assim, que, por exemplo, no dia que eu opero não tem equipe de plástica, então a gente não tem como fazer, mas aí depois a gente encaminha essa paciente para fazer uma reconstrução tardia. Mas se a gente tivesse num cenário ideal, dá para Uhum. fazer sim, seria perfeito. Certo. Em termos de amamentação, algum risco relacionado à amamentação, câncer? E após o tratamento de câncer, a mulher ainda conseguiria amamentar, dependendo se não for uma mastectomia total ou após quimio e rádio, tipo, ou ela perderia essa função da mama? Não, a amamentação, na verdade, ela tem um fator protetor, né? Porque você bloqueia a questão do estímulo estrogênico e a gente tem que lembrar que durante a gravidez e a amamentação é que a mama vai ter o seu desenvolvimento, a sua formação melhor, o seu desenvolvimento final. Então, a amamentação, ela é um fator protetor. Não quer dizer que se você amamentar, você não vai ter câncer, de jeito nenhum, tá certo? E a retirada total da mama, se ela tirar uma mama e ficar com a outra, ela vai conseguir amamentar Pode amamentar. normalmente. Isso. Em relação à cirurgia conservadora, vai depender muito, entendeu? Se foi mexido na região retroareolar, se tirou os ductos. Então, é variável. É como, por exemplo, às vezes a mulher faz uma mamoplastia quando é jovem, e Uhum. aí pergunta: será que eu vou conseguir amamentar? Sim. Teoricamente, sim. Mas a gente só vai Só vai saber. saber quando precisar amamentar, né? Exatamente, entendeu? Se você tem os ductos formados ali, não foi lesado, teoricamente você consegue, Uhum. entendeu? Entendi. Muito legal. Então. Falando agora, dentre vários fatores que a gente falou que podem influenciar, né, no desenvolvimento de câncer, e os principais que vocês, ou todos nós, acabamos investindo, são os modificáveis, que são os ambientais, em termos de hábitos de vida saudáveis, eu incluo o sono. E Sim. aí, o sono está muito relacionado com várias questões do nosso organismo. Ele é uma necessidade básica, né? Como comer, como respirar, como tudo. A gente não consegue viver sem dormir. E alguns estudos, eu até fiz um post recentemente, que alguns estudos sugerem, claro que eles não isolaram os outros fatores, mas sugerem que mulheres que ou trabalham em termos de regime de plantão, ou que não dormem tão bem, seja por apneia do sono ou qualquer outro problema, insônia,
podem ter um risco maior de desenvolver câncer. Eu até levanto um outro lado também. O próprio câncer pode gerar problemas com o sono, em termos da depressão, questões emocionais que podem desenvolver uma ansiedade ou dificuldades mesmo de lidar com aquele problema. Então, eu queria te perguntar, você vê nas suas pacientes, o que é que você acha disso? E você vê essa realidade nas suas pacientes? Elas se queixam disso para você? Como que você vê a influência do sono, por exemplo? Não como um fator isolado, mas como um fator a Sim. mais a ser visto nesse contexto. Em relação à questão de ajudar a desenvolver o câncer, realmente eu não vou saber dizer, mas sim, deve influenciar porque vai bagunçar todo o organismo, né? Em relação, quando a paciente ela já está na investigação, a partir daí ela já perdeu o sono, ela já não dorme mais. Então, elas vêm com um grau de ansiedade muito grande. E durante o tratamento, o próprio tratamento, ele atrapalha. Então, a quimioterapia mexe muito com o organismo dela. Então, elas reclamam muito. Tem pacientes que dizem, doutora, eu não tô dormindo, eu passo a noite em claro. Eu deito na cama, eu vejo o dia amanhecer. E isso é horrível, né? Porque, assim, é uma paciente que já tá no tratamento, que é um tratamento difícil, e ela não consegue. Fora, assim, além disso, vai atrapalhar várias outras coisas. Ela vai ficar mal-humorada, entendeu? Enfim, atrapalha o relacionamento dela em casa. E normalmente o que é que eu faço, né? Travou. Oi, de novo, parou? Meu Deus. Voltou. Eu normalmente o que é que eu faço? Eu tento encaminhar, né, para ajuda psicológica primeiro e da psiquiatria. Eu normalmente tento prescrever algumas coisas mais naturais para ela, às vezes prescrevo o indutor do sono, mas já encaminham para assistência especializada, entendeu? Porque você sabe que ela não vai melhorar tão cedo. Depois que tem paciente, depois que termina o tratamento e aí ela aceita realmente o diagnóstico, muitas delas vão ainda ter problemas, porque elas ainda vêm com aquele grau de ansiedade e depressão, que está tudo muito associado, mas algumas já melhoram, mas a maioria precisa de medicação, a maioria. E a gente tem que lembrar que também está muito atrelada aí a questão da menopausa, né? Que já atrapalha a questão do sono. Porque as que estão perimenopausa vão menopausar por causa do tratamento. E a menopausa é terrível. A maioria das pacientes, não só com câncer, que chegam no meu consultório reclamando muito de insônia depois que entrou na menopausa. Então, como a quimioterapia ela vai induzir uma menopausa, então a própria medicação vai influenciar nisso, além do diagnóstico, né? Da questão do adoecimento. No caso do sono especificamente, a questão hormonal ela acaba protegendo mais, né? Então, enquanto a gente tem vida fértil, o nosso sono por esse olhar acaba estando mais estável. Então, quando caem as taxas hormonais após a menopausa, em geral as mulheres têm sim uma irregularidade de sono e por vezes até existem alguns trabalhos que até, dependendo do caso, sugerem a reposição hormonal em algumas situações. Mas o sono ele é um contexto muito amplo também, que a gente precisa ver questões emocionais. Então, tem gente que não está passando por nada disso, em termos de câncer necessariamente, mas que já tem problemas com sono por outros motivos. E é muito comum, no caso da insônia, por exemplo, o fator que desencadeou a insônia, vamos dar um exemplo, por exemplo, uma mulher que descobre que tem câncer de mama, e aí começou a ter insônia por conta disso, por conta dessa ansiedade, desse medo e tudo, aí passa, faz o tratamento e depois de alguns anos não existe mais aquele câncer, vamos dizer, ela está bem, mas a insônia continuou. Porque mesmo aquele fator inicial ali não existindo mais, aquilo se tornou um fator que o próprio organismo mantém. E aí isso é muito ruim, porque a gente começa a desequilibrar outros sistemas mesmo no organismo. A gente produz hormônios à noite, durante o sono, a gente produz várias funções acontecem durante o sono quando ele não é de qualidade realmente e a gente também sofre com isso. Então isso pode interferir não só nisso que a gente está falando, na questão emocional, mas também até na própria recuperação mesmo, na imunidade, vários fatores podem estar relacionados, né? Exatamente. Então, realmente. Precisa de uma rede de apoio completa, né? Com psicólogo, psiquiatra, médico do sono. Exatamente. Então, assim, esse acompanhamento é precisa ser bem amparado, porque não é uma situação fácil, nem um diagnóstico fácil
de se ter, E né? elas relutam, né? E também elas relutam porque já estão cansadas de estar em médico todo dia, ter que estar no tratamento. Aí quando você fala que tem que, vai no psiquiatra, vá num psicólogo, procura um médico de sono, às vezes elas relutam. Uhum. Elas só vão quando já estão assim, naquele nível que não estão aguentando mais. Aí elas É, terminam procurando. porque são muitas coisas, né? Mais uma, É, né? Eu não quero. exatamente, exatamente. Então, Chico, o que é que você diria para as mulheres, de uma forma bem geral, em termos de orientação, de dica do seu dia a dia, da sua prática? Assim, o que é que você pode dizer para as mulheres de uma forma geral? Um recado relacionado a esse outubro rosa, ao câncer de mama, prevenção, enfim, algo que você acha que seria interessante de falar. O que a gente está batendo na tecla hoje é o autocuidado. Então, não é só Uhum. fazer mamografia, fazer exame é importante, mas tem que ter hábito de vida saudável, né? O que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Então, a gente, como é uma doença que está realmente em crescimento, a gente precisa tentar diminuir nossos riscos. Então, melhorar a questão da alimentação, praticar atividade física diariamente. Então, eu coloco isso como regra hoje para minha vida e é o que eu, na verdade, estou pegando no pé das minhas pacientes diariamente, né? Uhum. E para as pacientes para as mulheres que foram diagnosticadas com câncer, elas se sintam acolhidas, elas não estão sozinhas nessa luta, porque a gente acha que só a gente adoeceu, mas é muita mulher sendo diagnosticada com a doença, não é uma coisa fora do normal, e que tem tratamento e tem cura. Então, o mais importante é não ter medo e procurar o quanto antes o atendimento, porque é uma doença que ela tem tratamento e ela tem cura. Então, a gente precisa entender que o medo ele só vai atrapalhar, né? Entendi. Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes, diante desse diagnóstico, dessa possibilidade, fica todo mundo muito assustado, a mulher principalmente, mas a família e quem está próximo, e eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco, porque não adianta a gente só negar, né? Eu sei que na hora do diagnóstico difícil todos nós sofremos, mas ficar na negação não vai ajudar a resolver o problema, né? Não, Então, procurar ajuda, eu acho que é algo essencial. exato, exatamente. É. A Thaís está falando aí, exercício físico é um tratamento, não farmacológico que ajuda bastante, é verdade, com certeza. Exatamente. E é o que a gente está pegando no pé. Uhum. Não é remédio, não existe um remédio que eu dê para prevenir câncer, né? A gente precisa se ajudar, porque, sinceramente, Renata, 80% das mulheres que vão no meu consultório são sedentárias. Aí você pergunta, por que você não faz? Porque eu pergunto, por que você não está fazendo atividade física? Ah, é porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu tô com preguiça. Aí eu pergunto, se você adoecer, você vai ter tempo de ir para o hospital se tratar? Você vai ter Uhum. que arranjar um tempo para ir, não vai? Tá a mesma coisa, a gente precisa arranjar tempo. Gente. Não tem essa de não ter tempo. Você tem que ter tempo para É você. porque mudar de hábito não é uma coisa fácil, e aí a gente tem Exatamente. dificuldade de aceitar, né? Às vezes a gente precisa passar por uma situação mais complicada, às vezes, para se tocar que são coisas simples que podem resolver o problema, né? Quando eu falo problema, não é só o câncer de mama. Quantas doenças Exato. são preveníveis com hábitos saudáveis que envolvem exercício, mas envolvem alimentação, envolvem rotinas saudáveis, sono. Então, assim, tudo isso em equilíbrio, com certeza vai manter a saúde das pessoas de uma forma mais Exatamente. duradoura e com menos doenças, né? Em equilíbrio mesmo. E é o que eu falo, gente, é 30% de redução. 30% é muita coisa. É É verdade, muita coisa, entendeu? Então, não tem fórmula mágica, é verdade. infelizmente. Até você falou em relação à questão do sono, das medicações e tudo, eu até reforço também que diante de um quadro de insônia, independente da causa, independente da mulher estar ou não com câncer de mama, o tratamento padrão ouro, que a gente considera, é a terapia com psicólogo. Então, assim, a gente, claro que vai resolver o problema, muitas vezes com medicação que a gente tem na manga, mas como você também frisou, a gente precisa dessa rede para amparar, porque a questão não é, vamos dizer, só o sono, né? Tem todo um contexto aí que está junto. Então, a gente precisa realmente, eu acho que a psicóloga e o psiquiatra, nesse momento, são peças fundamentais para acompanhar esse perfil de pacientes aí que vocês têm. Não esteja de Exatamente. sono ou não, mas eu quis frisar isso
as pessoas entenderem que não é só a medicação que vai resolver o problema. Exato. Às vezes só uma terapia já vai deixar ela mais tranquila, já vai melhorar a ansiedade, e isso já vai melhorar a qualidade do sono dela, né? Isso. E às vezes precisa a medicação e a terapia, e mais para frente tira a medicação e aí mantém a terapia, ou enfim, a gente precisa. É isso que eu converso muito com meus pacientes. Eu digo, não, a gente vai entrar com a medicação, mas a gente precisa entrar com outras coisas que mais na frente eu tiro tua medicação e você consiga se manter sem ela. Mas para isso, vai precisar fazer exercício, vai precisar mudar a rotina, vai precisar ter horário, vai precisar de algumas coisas do psicólogo. Então, assim. É basicamente isso. A gente tem que dar essa rede junto com o remédio, ou o que precisar naquele momento, mas precisa dar esse substrato para mais na frente a gente conseguir tirar e a pessoa não ficar, meu Deus, e agora, né? Exatamente, não, com certeza, é isso mesmo, Renata. Eu sempre mando todas. Gente, todo mundo precisa de terapia. Eu faço terapia, todo mundo tem que fazer. Fazemos, todos fazemos. Exato. Somente quando você tá com um problema é que você precisa mesmo, não tem jeito. É verdade. Então, eu acho que a gente esclareceu bastante dúvidas. Você tem algo mais que você queira contribuir, falar, alertar, algum outro evento, alguma coisa que você queira convidar as pessoas? Eu ressalto aqui a presença do Lisa Flow, que é uma equipe muito interessante relacionada a essas mulheres do câncer de mama, que a Dani aí coordena, que é educadora física e fisioterapeuta, então é um combo em uma pessoa só. E aí a gente vai fazer uma live com a Dani mais para frente, em outubro também. Mas é um grupo muito interessante. E aí eu queria que você falasse, se você tiver mais algo a acrescentar aí para o pessoal. Não, eu quero que todo mundo, né, siga, porque a campanha da SBM esse ano é digital, né? Então todo mundo siga a SBM. Vamos ver, gente. A gente tá numa campanha linda para que as pessoas mudem realmente os hábitos. A gente não, que a gente tá pegando no pé é isso. E principalmente as mulheres mais jovens também, porque as mais jovens que vão futuramente, né? Que a prevenção maior é agora, das mais jovens. Então a gente tem que começar a mudar os hábitos de antes. Então, na verdade, assim, não tem nenhum evento, nada. É só que as pessoas sigam e compartilhem para outras mulheres, compartilhem a informação. Porque quanto mais mulheres souberem e fiquem informadas, melhor. Porque o que eu percebo, parece, gente, que a informação não chega. Porque chega no consultório, é muita mulher nova. Ai, não faço atividade. É como se elas não estivessem entendendo a mensagem. Aí é isso, eu quero que todo mundo saia compartilhando. Que bom. Então, acho que o recado final dessa live é justamente isso. Vamos manter hábitos saudáveis, fazer exercício físico, que essa é a forma melhor que a gente tem, mais fácil, entre aspas, de a gente conseguir se manter saudável e evitar o câncer de mama em 30% dos casos, não é isso? É mais ou menos isso. 30%. Mais ou menos isso. Diminui mais ou menos em 30% o risco. Muito bom. Xi, quero agradecer. Achei muito boa a live. Achei que a gente esclareceu bastante coisa e mostrou e alertou aí as pessoas da importância realmente de compartilhar, de saber, de procurar entender, de procurar um mastologista. Eu mesmo não sabia, mas acho bem interessante realmente começar a ter uma rotina, né, com o mastologista. A gente cria uma rotina com o ginecologista, mas em geral não é comum. Não é que não é comum, mas ainda não entrou na cabeça. Não é um hábito, né? Não é um hábito. Não é um hábito, mas achei interessante, porque eu acho que é algo que a gente precisa olhar também, com essa prevalência tão grande, né, de câncer de mama. Exato. E eu acho que exercício e hábitos saudáveis é algo que a gente pode facilmente mudar muitas coisas na nossa vida, evitar muitas doenças e estar em equilíbrio, dormindo bem e saudável. Amei a live, Renatinha. Foi Obrigada, ótimo. Obrigadão, viu? Espero que a gente faça mais depois. Vamos fazer. Foi só a primeira. Um beijo grande, boa noite. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.